Caros ouvintes da Rádio Gazeta FM, é com muita alegria que nós estamos aqui agora nessa terça, apresentando mais um programa Ter Saúde. E comigo aqui na bancada a Selminha, né, sempre fazendo a companhia diária de toda terça, né, Selminha, para que a gente possa levar para todas as pessoas que nos escutam nesse momento um pouco mais sobre conhecimento, sobre saúde. Então, Selminha, chega para cá, boa tarde. Boa tarde, doutor Rafael. É com muita satisfação que aqui a Rádio Gazeta, né, tem esse momento de ter saúde, né, falar um pouco sobre a saúde. E boa noite, e vamos hoje falar sobre um tema muito importante, né, doutor Rafael? Vamos falar sobre hepatite. Isso. Então, você ouvinte que queira mandar alguma mensagem para a Rádio Gazeta, fazer alguma pergunta para o doutor Rafael, o zap da Gazeta é 7592517039. 75992517039. Mande sua pergunta para o doutor Rafael. Então, vamos lá, doutor Rafael. Vamos falar sobre hepatite virais, né? Isso mesmo, Selminha. Então, vamos nessa. Lá, pode perguntar que a gente vai lá. Gostaria de fazer uma pergunta. O que é que pode agravar uma hepatite? Perfeito. Vamos lá primeiro, antes, para responder sua pergunta, explicar o que é a hepatite, né? Então, a hepatite, ela nada mais, nada menos é do que um processo inflamatório no fígado. Então, toda vez que a gente se refere o termo hepatite, a gente está dizendo que está tendo alguma afecção, que é uma condição que pode ser causada por um vírus, que pode ser causada por alguma outra condição também, tá certo? Que está causando uma alteração funcional na estrutura daquela nossa estrutura tão importante dessa glândula do nosso corpo, que é o fígado, tá certo? Então, essas hepatites virais, a gente precisa ter em mente, e sempre elas, porque são doenças que nós precisamos cuidar, uma vez que o fígado, ele tem um grande papel no nosso corpo. Então, o fígado que não está sadio, ele não funciona bem e, consequentemente, uma série de processos metabólicos que fazem o corpo funcionar adequadamente, ele não vai acontecer. Então, a pessoa vai começar a apresentar falhas de funcionamento de outros órgãos e sistemas porque está tendo um comprometimento naquele local. Então é por isso que é importante a gente sempre estar trazendo e falando sobre esses cuidados. Então assim, a sua pergunta foi: o que é que pode agravar, o que é que pode causar, vamos dizer assim, uma hepatite? Várias causas, tá certo? Então, por exemplo, a gente acha que hepatite, que fígado, todo mundo acha que fígado só dá problema com álcool. Isso é uma cultura popular. A gente acha assim, se você perguntar, eu diria, a 10 pessoas, a maioria vai falar: me diga um problema no fígado. Todo mundo vem assim, cirrose. Todo mundo pensa logo, é o que é popular. Ninguém lembra de outra doença. E quando você pergunta, o que é que causa cirrose? Aí todo mundo fala: bebida alcoólica. Bebida alcoólica é uma das causas que podem causar cirrose. Existem várias outras coisas. Inclusive, hepatite pode causar cirrose. Sim. Por quê? Porque cirrose é o nome que a gente dá à falência do fígado. É o fígado que não está funcionando, que está morrendo, tá certo? Então, o fígado que está tendo uma dificuldade de funcionar. E as hepatites podem causar, tá entendendo? Então, a gente precisa falar disso porque há uma cultura nossa de achar que apenas a bebida alcoólica ofende o fígado. E isso está errado, tá certo? Quer ver uma outra coisa que eu falo com frequência? Medicamentos. Então o fígado é responsável por fazer a metabolização de alguns medicamentos. E aí tem algumas pessoas, por exemplo, que sentem dores frequentes, dores nas costas. Aí vai ali e toma um anti-inflamatório. E geralmente é nas costas a dor do fígado, é? Não necessariamente, pode ter, tá certo? Mas geralmente é localizada mais aqui na região da barriga, do tórax, tá certo? Voltado para o lado direito, que é o lado que ele fica. Geralmente é uma dor que sente quando se tem dor, tá certo? Então, assim, em alguns casos não tem dor, é assintomático, mas pode ter alguns casos quando tem uma inflamação mais severa na hepatite. E essa dor já é o sinal de quê?
A dor nada mais nada menos, geralmente, do aumento do tamanho do fígado, porque assim, o fígado ele tem uma pelinha que recobre ele, tá certo? Então, fígado de boi, quando a gente compra, todo mundo limpa o fígado ali e vai tirando aquela pelezinha branca. No nosso corpo, essa pelezinha branca se chama cápsula de Gleason. Essa cápsula de Gleason é a pele que recobre para proteger o fígado. Então, essa cápsula, ela quando cresce de tamanho, ela estica. E ao esticar, ela causa dor. Então, muitas vezes, essa dor que o paciente sente, né, que a pessoa sente quando tem um aumento do tamanho do fígado, faz uma hepatomegalia dolorosa, que é quando ele cresce, é por conta disso. É quando você está tendo uma distensão da cápsula, daquela pelezinha que está revestindo aquele fígado. Então, isso faz uma sensação de dor. Mas, às vezes, o fígado que também está comprometido, quando você toca, que você faz uma palpação no exame, que você coloca a mão para examinar, pode apresentar dores também, tá certo? Mas a grande maioria dos processos vai decorrer por conta dessa compressão excessiva dessa cápsula de revestimento, tá certo? Então, Selminha, o que é que pode agravar? Várias coisas, né? Então, a pessoa que consome álcool, ela sabe dos riscos que tem. E ali eu costumo dizer que o álcool excessivamente, né? Então, quem consome álcool todos os dias em grande quantidade, obviamente está ofendendo. Qualquer álcool. Uma pessoa que tem exposição sexual de risco pode estar suscetível à infecção pelo hepatite A, B, a hepatite C, tá certo? Sim. E aí pode estar ofendendo o fígado. Uma pessoa que eu estava falando do remédio, que ali tem uma dorzinha, não procura um tratamento adequado, fica só na medicação paliativa, então vai ali tomar um Torcilax, vai ali tomar uma nimesulida, e isso periodicamente pode ofender, fazer uma hepatite medicamentosa. Então a gente tem que ver várias causas que podem causar, que podem realmente machucar esse órgão tão importante. E qual é a hepatite que pode levar à morte? Olha, isso é uma pergunta que a gente tem que falar porque quase todas podem, tá certo? Toda doença no nosso corpo, ela pode levar a óbito, né? Desde que não seja feito um tratamento ou desde que seja identificado de uma forma muito tarde, em que já tem um avanço muito grande. Ou se a doença ela surge de forma precoce, mas ela vem muito agressiva. Então, assim, as hepatites, elas podem causar isso. Algumas é o que a gente chama de hepatite aguda, que surge naquele momento, mas a gente tem a hepatite crônica. Então, uma vez identificada uma hepatite crônica, a pessoa ela vai conviver normal, desde que faça o tratamento, mas é uma pessoa que vai tender a ter algumas alterações no próprio corpo que vão culminar, possivelmente, né, a longo prazo, a depender da situação, na falência daquele órgão e a necessidade de você fazer um transplante. Então aí a gente tem que observar. A grande maioria dos casos, quando tratado, né, a pessoa vive tranquilamente. E ainda mais porque o fígado é um órgão que tem uma plasticidade muito grande. O que significa dizer isso? Significa dizer que ele consegue se regenerar. Então ele tem um potencial muito grande de regeneração, esse fígado, desde que tenha célula viva, desde que tenha célula capaz de se reproduzir. Porque quando já morre a célula, aí já não faz mais isso, tá entendendo? Então aí precisa realmente substituir quando tem necessidade. Mas, Selminha, todas elas podem levar, algumas são mais rápidas, que é o que a gente chama de fulminante, que é quando vem de uma forma do dia para a noite, tá certo? Então parou de vez o funcionamento, mas pode ser também progressiva e lenta. Mas todas têm um potencial de causar o óbito. Como são as fezes das pessoas que têm hepatite? Pronto, aí o que é que acontece? Isso aí é uma pergunta um pouco variável, tá certo? Que a gente tem que falar. Mas a gente vai observar algumas coisas que a gente precisa ver. O fígado, ele é responsável pela produção da bile, né? Então a bile é um líquido verde que a gente produz e que tem é responsável pela emulsificação de gorduras. Emulsificação de gordura significa dizer que é o que faz a digestão de gordura. Então você comeu ali uma carne frita, um pastel frito. Então a bile ela vai atuar nessa gordura para poder quebrar, para poder triturar e você conseguir absorver aquilo dali, o seu intestino degradar, tá certo? Então muitas vezes a pessoa que tem a hepatite,
ela pode ter alguma alteração no funcionamento e essa pessoa desenvolve aquilo que a gente chama de icterícia. Icterícia é a coloração da pele ficar mais amarelada. Então, como não tem um processamento, né, da produção dessa bile, que é rica em pigmentos verdosos, as fezes de alguns pacientes podem mudar, ficar meio esbranquiçada, tá certo? Pode mudar a consistência. Então, é uma alteração muito característica, mas que geralmente está presente em casos em que faz a síndrome ictérica, que é quando tem alterações da pessoa ficar amarela, tá certo? E quem tem diabetes pode agravar o hepatite? Olha, qualquer pessoa assim que tenha um quadro de doença crônica não transmissível, como por exemplo aí a diabetes, pode comprometer, não deixa de comprometer, tá certo? Principalmente por quê? Porque o fígado ele é um órgão que participa de tudo no nosso corpo. Uma das coisas que ele faz, inclusive, é armazenar açúcar. Então ele armazena açúcar sob a forma de glicogênio. Então assim, uma pessoa que tem diabetes, uma pessoa que tem já níveis elevados de açúcar no sangue e que tem um fígado que tem um estoque, né, um fígado que guarda açúcar, uma vez estando comprometido, pode descompensar o quadro. Pode ou aumentar demais, como pode também baixar demais os valores. Então, acaba de uma certa forma ofendendo, machucando e podendo ter algumas complicações. E qual a hepatite que transmite sexualmente? Olha, a gente tem um escopo de hepatites virais e essas hepatites virais a gente tem 5 tipos, né? Que é o que a gente chama de letrinhas. Hepatite A, B, C, D e E, tá certo? A gente foca principalmente, eu não vou dizer que a gente foca nas 5, mas a gente foca principalmente nas 3 primeiras, que é o ABC, tá certo? Sim. A hepatite A, perdão, desculpa, ela é transmissão fecal oral. Então você transmite pela sua fala, pelo contato com saliva. Então era uma doença muito comum antigamente, quando não tinha uma rede de saneamento de esgoto muito bem elaborada. Então, quantas crianças, né, já foram atendidas que ficava amarelinha, tinha dor na barriga e o médico falava, olha, isso aí é hepatite. Aí até uma cultura que falava, mandava chupar pirulito, mandava comer doce, que era para poder estimular o fígado, né, a poder regenerar. Então, quantas pessoas já não tiveram isso? Hoje a gente agradece que essa doença é uma doença basicamente quase erradicada pela vacinação. Que a gente tem a vacina de hepatite A no SUS, as pessoas tomam, as crianças tomam, e protegeu muito. Além do avanço tecnológico, né, das nossas cidades, em poder melhorar a qualidade de rede, de infraestrutura de saneamento básico, que era um dos vetores, né, onde ficava esse vírus. Então, essa é a transmissão fecal oral. Mas a B e a C já são 2 tipos que realmente acontecem por transmissão sexual, tá certo? Então, o vírus da hepatite B e o vírus da hepatite C, eles são de transmissão durante relações sexuais desprotegidas. Então, assim, a gente precisa sempre ficar atento e a gente sempre reforça que relação sexual desprotegida com parceiro, uma parceria que não é fixa ou que está sendo ali de momento, precisa ter cuidado. E esse cuidado não é apenas com uma gestação, mas é o cuidado também com a contaminação das infecções sexualmente transmissíveis. Então, essas 2. Por que eu não falo tanto da D e da E? Porque elas, na verdade, elas acabam sendo, a D, que é a delta, elas acabam sendo uma co-infecção. Então, só tem infecção D quem tem B, tá certo? Então, ela tem um tropismo que acaba tendo essa necessidade de ter os 2. Então, geralmente, a gente só investiga a D quando a gente já está confirmado um caso de B, tá certo? Para a gente ver. E a E são poucos casos, mas também é possível e a gente precisa ficar atento, tá certo? Mas a gente foca principalmente como infecção sexualmente transmissíveis, as mais prevalentes que são B e C. B e C. Hoje também já está bem... e pior que ninguém nem previne, né? Isso. É difícil. A alimentação também pode ajudar na hepatite? Olha, a alimentação sempre ajuda em tudo no nosso corpo, né? Quanto mais balanceada for a nossa alimentação
rica em frutas, verduras, né? Um equilíbrio que você tenha proteínas, né? Carboidratos em baixa quantidade, ele vai ajudar. Vai ajudar o organismo de uma forma geral. Não apenas com a questão da hepatite, mas de uma forma toda. Então, se você come muitas coisas diferentes e acabam afetando ali aquele fígado, já vai ser um fígado que já está comprometido, tá entendendo? Então, se você tem uma alimentação regular, você faz atividade física, você tem aquele fígado mais estruturado, que tem uma força maior para responder. Mas isso também depende de organismo para organismo. Cada pessoa tem uma predisposição, cada pessoa tem uma possibilidade de desenvolver essa doença de uma forma mais séria ou não. Eu só tenho uma dúvida, no caso. Uma pessoa que já tirou a vesícula, como, né, ela não pode mais armazenar a gordura, né, pela vesícula, atinge o fígado, né? Olha, a pessoa que retirou a vesícula biliar, a vesícula ela fica coladinha no fígado. Sim. E a função da vesícula é armazenar a bile, que é o líquido produzido pelo fígado para armazenar, para digerir a gordura. É como se você tivesse um galpão e você tem vários carros e na sua garagem só cabe um carro. Então você fala, ô fulano, eu posso usar a tua garagem para botar meus outros carros? Então é essa situação. O fígado ele produz muito, ele tem muitos carros, vamos imaginar assim, mas ele só pode colocar um, digamos assim. Então ele pede emprestado a vesícula biliar para colocar os outros carros. Então ele faz isso, ele produz, ele tem uma quantidade de bile, mas a vesícula biliar armazena. Então quando você tira essa vesícula, que você faz a retirada, a colecistectomia, o que é que acontece? Você não vai conseguir guardar mais. Então a gente pede que a pessoa reduza a ingestão de gorduras, porque quanto mais gordura você come, maior é a informação para o seu organismo liberar bile, porque ele entende, se está chegando gordura eu tenho que digerir. Então, como você que operou a vesícula não tem mais esse armazenamento, o seu corpo vai forçar uma produção. Então, você não vai conseguir digerir aquilo de uma forma atual. Então, é por isso que a gente pede e solicita que as pessoas que não têm vesícula, que elas evitem comer uma quantidade extra de gordura, porque elas têm uma emulsificação reduzida, porque você não tem guardado ali bile, então tem que ser produzido, então demora. E aí pode ter sintomas como diarreia, pode ter sintomas como dor, pode ter sintomas porque não vai fazer a digestão da gordura. Então, qual o risco de pegar hepatite? Nessa situação? Ó, as virais não, tá certo? As virais a gente só adquire pela infecção do vírus, tá certo? Mas uma vesícula que pode estar fazendo, né, alguma alteração, ela pode fazer alguma hepatite e pode fazer esteatohepatite, que é quando você tem um acúmulo de gordura muito grande no fígado, que geralmente algumas pessoas que têm esteatose hepática, que já é aquela gordura do fígado, e aí pode criar uma inflamação. Que a gente tem que entender que a inflamação do fígado é o que caracteriza a hepatite. Então, esse acúmulo de estilo de vida que a gente fala nesse momento, de pessoas que têm um alto consumo de gordura, um alto consumo de carboidrato e que tendem a ter a obesidade, né, o peso acima, elas podem fazer acúmulo de gordura no fígado e, consequentemente, pode vir a ter uma inflamação no fígado. E quem tem hepatite tem que ficar em repouso? Olha, quem tem hepatite, ele precisa de fazer uma série de exames de acompanhamento, tá certo? Principalmente para que a gente possa avaliar o grau de funcionamento hepático. Então, assim, a gente faz vários exames, tá certo? Mas, na grande maioria das vezes, se a pessoa não for um quadro de hepatite, digamos assim, aguda, ou se for uma hepatite fulminante, que infelizmente é muito grave, você consegue viver sua vida normal. Cronicamente, você vai sendo acompanhado, você vai resolvendo, tá certo? Mas depende muito do caso de cada uma das pessoas. Quais são as sequelas que tem hepatite? Pronto. As sequelas são várias que podem acontecer, tá certo? Então, uma vez que inflamou aquele fígado, aí você vai ver se você vai ficar com sequelas só naquele período da inflamação aguda
ou se você vai fazer uma sequela crônica, que demora mais tempo, tá certo? As sequelas, a maioria delas que a gente vai ter primeiro, o comprometimento do fígado, né? Então a gente vai ter uma dificuldade de metabolização de drogas, então a gente tem que ajustar a dose dos remédios que vai estar utilizando, tá certo? Porque o fígado ele não vai conseguir mais fazer aquela digestão, entre aspas, dos medicamentos de uma forma adequada. A gente vai ter o que mais como sequela? Ter o comprometimento da albumina, que é uma importante proteína que é produzida pelo fígado e que faz o nosso sangue fluir de uma forma boa. Então pode apresentar edema de membros inferiores, ascite, que é o líquido na barriga, tá certo? Então tudo isso pode ser sequela, como também pode apresentar alterações metabólicas gerais. Então o paciente que não está degradando, ele pode fazer alterações inclusive cerebrais, né, que a gente pode dizer assim, que é ficar com um transtorno mental por conta da questão especificamente relacionada a uma não produção, a uma não possibilidade daquele fígado atuar. Então faz uma síndrome urêmica, alguma coisa do tipo, uma encefalopatia e pode causar. O governo dá, né, medicamentos gratuita para as pessoas, né, que estão com hepatite, né? Fornece, principalmente as hepatites virais sexualmente transmissíveis. Sim. Então hoje na rede SUS a gente tem um tratamento para as hepatites B e C. Temos todo o ciclo de acompanhamento, um teste rápido para fazer o diagnóstico. Então com uma gotinha de sangue você consegue saber se tem ou não. Toda a unidade de saúde da família, UBS, ela tem, né, todo posto de saúde ela tem esses testes rápidos que pode fazer a qualquer momento, então é só chegar e fazer essa testagem, que é importante. Uma gotinha você sabe ali na hora, passa um tempinho, ele lauda e você já vê se está positivo ou negativo, tá certo? E você tem um tratamento. Em alguns casos a gente vai tratar e outros não, tá certo? A depender da carga viral, vai depender de uma série de fatores, tá certo? Mas a grande maioria dessas doenças, a grande maioria não, a hepatite B e C, ela tem tratamento pela rede SUS, que são os antirretrovirais. Então são tratamentos que a pessoa toma para reduzir a carga do vírus no corpo e tornar a vida daquela pessoa melhor. Quem teve hepatite pode ter novamente? Quem teve hepatite, pergunta boa, assim, quem teve hepatite A pode ter outra hepatite por outra causa. Tá entendendo? Então, como eu comentei no início que são várias causas, a pessoa pode ter outras hepatites por conta de outras causas. Então, quem tem hepatite B pode ser que cronifique, fique no corpo pro resto da vida. A hepatite C também, fique no corpo pro resto da vida. Mas pode fazer uma esteatohepatite. Então, fez gordura ali, o fígado já era comprometido e fez uma nova hepatite. Então, assim, pode apresentar, mas pode mudar o mecanismo, o desenvolvimento daquela inflamação do fígado, entendeu? A hepatite A, ela é mais leve, né, doutor Rafael? Teoricamente é mais leve. Você consegue controlar com medicações sintomáticas, hidratando bem o paciente, e o paciente geralmente fica muito bem com a hepatite A. Ela é pegada mais pelo quê? É pela transmissão fecal oral, que eu comentei mais cedo, que é aquela que você transmite pela mão, pela boca, pelo saneamento, entendeu? Então, com as mãos que não lava direito, né? Exatamente, tá entendendo? Às vezes criança, por exemplo, pega no cocô e bota a mão na boca, tá entendendo? Bota a mão no chão ali e leva pra boca, então é uma doença comum nesses casos. Mas tem cura, né? Tem cura, a pessoa trata e vive sua vida normal. Não pega de novo não, né? Não. Ai, meu Deus. As mais crônicas é a B e a C, né? As crônicas, isso. Interessante. São as crônicas porque uma vez contaminado, essa pessoa ela vai ficar com o vírus, mas aí você faz o controle dessa carga viral para ficar sempre baixinho. Então você reduzir. O que significa dizer isso? É você deixar a quantidade de vírus que está morando ali, entre aspas, no corpo, sempre baixinha, ou com remédio, ou com outras terapias e tratamentos. Legal. Então, nosso programa, né, já está... Vou fazer uma pergunta para você, Celina. Sim, pode que é importante. E qual é o maior risco? Qual é o maior medo da gente ter, assim, a hepatite? Eu até já dei a resposta.
Qual o maior medo? Isso. É acontecer o quê? É agravar... E acontecer a cirrose. Perfeito. Aí, prestou atenção. É a cirrose. É a tá cirrose. Certo? Então, é aquilo que a gente fala. É lembrar que não apenas o álcool, ele causa cirrose. Tá certo? Então, a hepatite ele pode fazer porque a cirrose é uma falha do funcionamento do fígado. Tá entendendo? Então, ela faz essa alteração. Então, a pessoa que é diagnosticada, ela precisa fazer um acompanhamento periódico e regular, tá certo? Para quê? Para que você não tenha a falha do fígado. Então você fica fazendo acompanhamento para você avaliar que a pessoa não tem cirrose. Já é uma prevenção, né? É uma prevenção da complicação máxima que é a perda do funcionamento do fígado. E a atividade física ajuda? Demais. A atividade física ajuda tudo, né, no nosso corpo. E, inclusive, é importante fazer não apenas por conta disso, mas... Durante o tratamento não, né? Não necessariamente. Assim, porque depende também do tipo, tá entendendo? Depende do tipo de alteração. Mas atividade física é bom para o bem-estar e funcionamento geral do organismo. Em caso da pessoa sem saber que está com hepatite, ela chegando no SUS, no hospital... Tem recurso, né? Temos sim, Selminha. Temos recurso na iminência da suspeita, que é quando você atendeu e você está suspeitando, você já pode pedir os exames, ou também fazer de forma rotineira, porque algumas pessoas estão contaminadas sem nem saberem que estão. Isso para falar das virais da B e da C, que tem testes, tá certo? Sim. Então, assim, pessoas, por exemplo, que fizeram transplantes de sangue há muito tempo, na época que não existia uma fiscalização que a gente tem hoje, não vou dizer nem fiscalização, era um cuidado, né? Sim. Então, teve uma chance de ter contaminação, então a gente tem que ficar atento a isso. Então, sempre perguntar se teve transplante de sangue, se já teve isso. Hoje é seguro, é importante a gente dizer tudo isso. Então, tendo a necessidade de fazer o transplante de sangue, é um processo que não causa dano nenhum e que, pelo contrário, salva vidas, tá certo? Então, e sempre estimular todos nós, sempre que possível, doar o nosso sangue, tá certo? Porque a cada bolsa de sangue que tira ali de você pode salvar até 4 a 8 pessoas, tá certo? Então, você consegue ter essa possibilidade, que aí tem os acidentes, tem as pessoas que estão com processo de câncer, tá certo? Então, realmente ajuda muito e ajuda demais. Armazena, né, o sangue. Exato. E uma hora vai usar, né? E passa por um processo todo de cuidado e que vai ser utilizado por alguma pessoa. Ah, legal. Então, nosso programa... Está chegando ao fim. Já está chegando ao fim, já está... Falamos muito sobre hepatite, não foi, doutor? Hepatites, isso. Então, a gente falou hoje sobre as hepatites, que é um tema muito importante. Já estamos chegando no finalzinho, que Selminha já vai organizar o próximo programa dela. O programa com a minha comadrinha. Então, a gente queria, né, Selminha, agradecer a todas as pessoas que estiveram nos escutando, né, dizer que é importante cuidar da sua saúde. Então, assim, tô na dúvida se eu tenho, faz um teste rápido, né? Vai num posto de saúde, solicita, faz ali na hora, o resultado sai na hora. É algo que a gente tem que ter a cultura de fazer, tá certo? Então, é importante. E também os profissionais ofertarem às pessoas, né? Então, bora fazer o teste, faz ali, é rapidinho. Então, é uma coisa muito boa. Existe profissional próprio para... especialidade própria para cuidar do fígado? Tem sim, tá certo? Então, assim, qualquer médico ele faz um acompanhamento geral. Sim. Mas o profissional especialista no tratamento são os médicos hepatologistas e gastroenterologistas, porque é como se estivesse muito próximo, tá certo? A gastro e hepato. Porque às vezes tem alguns serviços de residência, que é de formação, que é unificado. Então a gente tem um médico próprio para o fígado, é o hepatologista, que foi aquela pessoa que fez a gastroenterologia e fez ainda a ANA adicional para hepatologia, tá certo? Mas os médicos gastroenterologistas, por afinidade também, eles fazem acompanhamentos importantes das doenças do fígado. Isso é muito importante, né, para a população saber. Isso. Né? Então, doutor Rafael, eu quero agradecer a você de ter vindo aqui hoje para a gente fazer esse programa. Que todos, né, tenham essa oportunidade de saber um pouquinho sobre nosso organismo, né? Então,
Com fé em Deus, na próxima semana estaremos aqui, né, doutor Rafael? Falamos outros temas também. Exatamente. Então, agradecer a todos vocês que estiveram conosco e acompanhem nas terças-feiras o nosso programa Ter Saúde. Ter Saúde. Tchau, tchau. Tchau. E aí, gostou do vídeo? Deixe seu like e seu comentário. Gostaria de saber o que você achou desse vídeo. E se inscreva no meu canal Diário de Selminha. Ative o sininho de notificação, compartilhe e muito obrigada!